Embarque imediato. Eu queria retornar na questão da Alemanha, né? Na Alemanha nós tivemos aí uma melhora do processo regulatório em 2013 que deu uma abertura suficiente para a Flixbus e os outros produtos que você falou muito bem do grupo puderam começar a operar. Você está enxergando esse movimento mesmo que seja pequeno, nós temos uma sinalização de abertura do mercado brasileiro que começou em 2019. Você está vendo que é um movimento parecido, por isso que a Flixbus acabou se interessando pelo Brasil? Eu acho que o principal interesse da gente no Brasil, deixando a questão regulatória, que é o centro da pergunta, para um segundo parágrafo aqui, vamos colocar... É o tamanho do mercado brasileiro. A gente não tem concorrência de ferrovia, como é o caso da Europa, então, por não ter transporte ferroviário de passageiros relevante ainda no Brasil, o modal do ônibus se torna muito importante. Então, a gente está falando de um modal que é essencial para a população brasileira. E, com isso, o mercado brasileiro se torna muito interessante, porque é um modal forte em um mercado gigante. Hoje, somando o intermunicipal e o interestadual, a gente está falando de 80, pré-pandemia, obviamente, né? A gente estava falando de 80 milhões de passagens ao ano. A Flixbus, em 2019, no mundo, e olha que nós somos um dos maiores do mundo, né? Vendemos 62 milhões de passagens. Então, assim, a gente está falando de 30 e poucos, do maior player de 30 e poucos países combinados. Em número claro que em receita isso supera por questões cambiais, mas em número de passagens abaixo do tamanho do mercado brasileiro. Então a principal prioridade da gente aqui é acessar esse mercado gigantesco e a gente enxerga uma oportunidade clara de competir nesse mercado, trazendo a nossa tecnologia e trazendo a nossa expertise operacional. Voltando para o teu ponto sobre a questão regulatória, a gente vê um movimento de abertura de mercado. A gente não gosta do termo desregulamentação, tá? Porque nós operamos linhas regulares, então a gente fala de abertura de mercado, maior competição. Quando a gente fala de maior competição, desde 2014 está tendo uma movimentação para transformar o processo de autorização num real processo de autorização. Em 2019, teve o decreto presidencial em dezembro que começou um movimento mais sério, vamos dizer, de concessão de linhas e etc. Mas a gente está vendo que esse processo é um processo que está levando mais tempo do que a gente gostaria. Nós acompanhamos muito de perto o processo vamos dizer, de confecção dessa nova resolução da NTT, do novo marco regulatório, que vem substituir a resolução 4770 da NTT, e nós estamos muito alinhados com o Ministério da Infraestrutura, com a NTT, no que diz respeito às flexibilizações que eles trazem nessa regulamentação. Então, nós vemos sim um movimento claro de abertura. A velocidade não é a que a gente deseja, porque, obviamente, a gente entende que esse é o correto, esse é o caminho correto, mas é uma discussão complexa que tem que ocorrer de fato, que envolve muitos stakeholders diferentes, operadores, governo, população, motoristas também, todo mundo que está dentro dessa esfera do transporte rodoviário está envolvido na discussão. Então, a gente entende que é um processo, mas nós acreditamos que isso vai sim culminar muito em breve em algum lugar e que a gente vai estar podendo enfim, trabalhar com um ambiente regulatório muito mais estável e muito mais aberto à concorrência, tá? A nossa visão é essa, a questão do timing ainda, como para todos, a gente depende muito de vários fatores aqui no Brasil, mas a gente está muito confiante que em algum momento isso vai acontecer.